Hoje, você vai conhecer uma história real, uma história que começa no Barro Quente da Paraíba, passa pelos quintais esquecidos e termina onde a memória insiste em florescer, na alma de um povo que nunca deixou de acreditar na força do cuidado. Prepare o coração, a história vai começar. Essa é uma história real que aconteceu no estado da Paraíba, mas os nomes, apenas os nomes, foram trocados para preservar a memória e permitir que ela floresça em muitos corações. Você vai conhecer Rosa Maria, uma mulher do interior da Paraíba, filha do barro, do mato e do silêncio, guardadora de saberes e guerreira do cuidado. Se inscreva no canal se você gosta de histórias assim, histórias reais de pessoas comuns que viveram aqui em nosso Brasil e fizeram a diferença deixando um legado de amor e esperança. Ah, e não se esqueça, deixe o seu like e compartilhe essa história para que muitas pessoas também sejam tocadas por essa inspiração de vida. Rosa Maria nasceu em 1938, no coração da zona rural do interior da Paraíba, em uma comunidade encravada entre serras e vales, onde o tempo parecia seguir o ritmo do canto dos pássaros e do vento entre as árvores. Era um lugar simples, de casas de taipa, fogões a lenha, água de pote e noites iluminadas por candeeiros. Perdeu a mãe ainda bebê e foi criada pela avó materna, uma mulher conhecida na região como Mãe Ambrósia. Essa senhora não tinha diploma nem instrução formal, mas detinha uma sabedoria ancestral. Era parteira, rezadeira, conhecedora das ervas e suas curas. Sua casa vivia cheia de gente, grávidas, crianças doentes, lavradores feridos e até animais que ela ajudava a tratar com ungüentos e infusões. Desde muito cedo, Rosa aprendeu que as plantas não eram só mato, eram remédio, eram vida, eram extensão do sagrado. Aos 5 anos, ela já sabia reconhecer a diferença entre a erva cidreira que acalmava e a que causava dor de barriga se usada demais. Aprendeu que o alecrim era bom para limpar o espírito e que a arruda espantava o mal olhado. A casa de Mãe Ambrósia era um verdadeiro santuário do saber popular. Na parede, uma cruz de madeira. No quintal, fileiras de vasos com babosa, hortelã, boldo, mil em ramas. Havia um pequeno armário com potes de vidro cheios de raízes secas, cascas, sementes e óleos extraídos à mão. Rosa era encarregada de ajudar nas colheitas. Sabia os horários certos, os ciclos da lua, os meses em que certas ervas falavam melhor com o corpo. Mas não eram apenas as plantas que ela aprendia. A avó lhe ensinava o poder do silêncio, o valor de escutar com atenção, a força de uma prece. Dizia: menina, antes de botar remédio no corpo, bota Deus no pensamento. A infância de Rosa não teve bonecas caras nem festas de luxo, mas ela brincava com bonecas de sabugo de milho, fazia teatrinhos com folhas secas, criava canções com os passarinhos. Era uma menina contemplativa, mas firme. Observava tudo, guardava tudo. Um dia, viu um homem chegar com o corpo cheio de vergões de espinhos. Sem falar nada, pegou uma bacia, preparou um banho com folhas de jurema, benzeu a água e chamou o homem. Era só uma criança, mas já começava a aplicar o que aprendera. Seu dom florescia em silêncio. Na escola rural, Rosa era tímida, mas curiosa. Gostava de aprender a ler para poder anotar as receitas da avó. Começou a escrever pequenos cadernos de poções, onde além das receitas colocava causos que escutava da vizinhança. Histórias de cura, de parto difícil, de promessa feita e cumprida. Era seu jeito de preservar aquela sabedoria, que sabia ser importante demais para morrer. Por vezes escutava deboches. Alguns diziam que Mãe Ambrósia era feiticeira, que aquilo era superstição. Rosa sentia raiva, mas a avó a acalmava. Deixa falarem. O povo duvida daquilo que não entende. Mas um dia, minha filha, vão ver que o que a gente faz é amor em forma de folha. Essas palavras marcaram Rosa profundamente. Cresceu acreditando que o conhecimento do povo era tão importante quanto o dos livros. E que cuidar era mais que um ato físico. Era também espiritual e comunitário. Enquanto outras meninas sonhavam em ir para a cidade grande,
Rosa sonhava em aprender mais sobre o poder da terra, sobre os remédios do mato, sobre o modo de curar com respeito e escuta. Queria um dia poder fazer como a avó, acolher, orientar, transformar. Entre fogueiras de São João, folhas de arruda e cadernos manchados de chá, Rosa Maria foi se tornando guardiã de um saber antigo, passado de mão em mão, de geração em geração. Um saber que não cabe em laboratório, mas que cura a alma e sustenta o povo. Rosa Maria já era adolescente quando percebeu que os saberes que herdara da avó não eram apenas lembranças de infância, mas um chamado. Tinha por volta de 14 anos, quando mãe Ambrósia, já com a saúde debilitada, começou a passar para ela não só os ensinamentos, mas também as responsabilidades. A avó não conseguia mais subir até o morro para colher folhas de maracujá brabo nem preparar infusões para os recém-nascidos. Então Rosa assumiu essa tarefa com dedicação. As pessoas da comunidade começaram a procurá-la diretamente, chamando-a de menina de mão quente, como diziam quando alguém tinha o dom de curar. Com suas mãos firmes e sua voz mansa, Rosa passava confiança. Sabia quando o mal era físico e quando era do espírito. Fazia os sinais da cruz nas crianças com dores de cabeça. Preparava banhos com folhas de manjericão para mulheres com tristeza profunda. E aos poucos foi ganhando respeito, até mesmo daqueles que antes zombavam dela. Mas não foi fácil. Muitos a subestimavam por ser jovem, mulher e moradora da roça. Alguns médicos itinerantes desprezavam seus saberes, e certas lideranças religiosas locais condenavam seus benzimentos como crendice. Rosa, no entanto, sabia que o que fazia salvava vidas, e isso lhe bastava. Foi nesse período que ela viveu um dos momentos mais marcantes da sua juventude. Uma criança da comunidade chamada Joãozinho adoeceu gravemente. Febre alta, delírios, dores no corpo. A família era pobre. Não havia dinheiro para levá-lo à cidade. Rosa passou 3 noites ao lado dele, preparando chás, controlando a temperatura com panos úmidos, benzendo com fé. No 3º dia, a febre baixou. Quando o menino abriu os olhos e pediu água, a mãe chorou e caiu de joelhos agradecendo. Você tem um dom, minha filha. Deus te deu uma missão, disse a mãe entre lágrimas. Foi nesse momento que Rosa entendeu que aquilo era mais do que ajudar, era servir. Sua juventude foi toda marcada por esse sentimento, de responsabilidade, de pertencimento, de fé na cura pelo amor. Com cerca de 18 anos, Rosa começou a articular encontros com outras mulheres da comunidade. Reunia-se com lavradoras, parteiras, rezadeiras e mães de família para trocar receitas de chás, rezas, modos de cuidado. Chamava essas reuniões de rodas de sabedoria, onde cada mulher podia ensinar e aprender ao mesmo tempo. Esses encontros não eram apenas sobre ervas, eram sobre empoderamento feminino, solidariedade e resistência cultural. Neles, Rosa incentivava que as mulheres escrevessem cadernos com seus saberes, pois ela já sabia. Aquilo tudo um dia se perderia se não fosse registrado. Com o tempo, outras comunidades começaram a convidá-la para falar sobre os remédios do mato e sobre a importância de manter os saberes vivos. Rosa ia a pé, de jumento ou carona, carregando seus frascos e cadernos como um pequeno laboratório ambulante. Onde chegava, era acolhida como amiga e irmã. Ela não apenas curava feridas, ela ouvia, aconselhava, confortava. Era chamada nas madrugadas para partos. Era procurada por famílias em luto, por jovens com dúvidas, por casais em crise. Tornou-se uma espécie de coluna espiritual da comunidade, mesmo sem jamais se declarar líder. Já com seus 20 e poucos anos, Rosa foi chamada a integrar um grupo que fazia a ponte entre as comunidades rurais e os postos de saúde do município. Foi a primeira vez que ela lidou com a medicina institucional, com enfermeiros, médicos e gestores. Embora tenha encontrado pessoas abertas, também enfrentou muito preconceito. Ouviu risos ao apresentar suas receitas naturais, foi chamada de matuteira e até acusada de incentivar práticas não científicas. Mas Rosa não recuou.
Com humildade e coragem, passou a explicar o que fazia, contar os resultados, apresentar casos. Aos poucos foi conquistando o respeito de alguns profissionais e percebeu algo importante. Se unisse o saber popular ao saber técnico, poderia salvar ainda mais vidas. Essa foi sua grande virada. Passou a estudar mais. Lia tudo o que encontrava sobre plantas medicinais, anatomia, saúde pública. Participou de encontros com universidades populares, conheceu educadores comunitários e, aos poucos, começou a construir uma ponte entre o que vinha do mato e o que saía dos laboratórios. Na juventude, Rosa Maria aprendeu que o saber popular não era menor, era profundo, generoso e vivo. E que sua missão não era apenas curar corpos, mas também honrar a memória das mulheres que lhe ensinaram a cuidar com fé, terra e afeto. Rosa Maria já era uma referência em sua comunidade, quando começou a perceber que seus saberes não bastavam para enfrentar certas dores. Ela curava febres, tratava infecções leves, acompanhava partos. Mas havia um tipo de sofrimento que não se resolvia com chá de boldo ou banho de arruda: a injustiça. Nas andanças entre comunidades, Rosa escutava relatos de mães que perdiam filhos por falta de atendimento médico, mulheres que eram maltratadas em postos de saúde, idosos ignorados por políticas públicas. Ela sabia que o que fazia era importante, mas não era suficiente. Era preciso lutar por dignidade. Foi por volta dos 27 anos que Rosa conheceu um grupo de mulheres que se reunia em uma escola abandonada para discutir saúde e direitos. Eram parte de um movimento popular que começava a se espalhar pelo Nordeste, formado por trabalhadoras rurais, parteiras, agentes de saúde e professoras. Nessa roda, Rosa descobriu uma nova linguagem. Palavras como autonomia, política pública, empoderamento feminino começaram a fazer sentido para ela. Não eram jargões vazios. Eram a forma de nomear tudo o que ela já fazia, instintivamente há anos. Ali, ela compreendeu que seu saber ancestral era também resistência política. Rosa Maria já era conhecida na sua comunidade, muito antes que alguém pensasse em palavras como sistema de saúde ou direitos coletivos. Seu trabalho era silencioso, mas constante. Do quintal de terra batida onde cultivava ervas, nasciam curas, acolhimento e até mesmo recomeços. No início, sua luta era invisível, feita com gestos pequenos. Um chá de artemísia para as cólicas das meninas, um banho de folha miúda para aliviar a alma dos ansiosos, um conselho para a mãe aflita. Mas à medida que os anos passavam, Rosa começou a perceber uma verdade dura. Por mais que suas mãos ajudassem, o problema era maior. Foi então que sua missão mudou de natureza. Do quintal, ela passou à rua. Da folha ao microfone. Do silêncio à denúncia. Ali encontrou outras como ela. Mulheres negras, indígenas, sertanejas, todas com saberes imensos e histórias de luta semelhantes. Pela primeira vez, Rosa percebeu que o que ela fazia não era apenas um dom, era também resistência. Nesse encontro, ouviu falar do movimento pela saúde popular. Descobriu que havia médicos, professoras universitárias e ativistas sociais que defendiam o reconhecimento dos saberes tradicionais. Sentiu que precisava somar sua voz, e assim o fez. Rosa passou a ser chamada para rodas de conversa em outras cidades. Começou a ensinar sobre as plantas medicinais da caatinga, sobre os cuidados naturais com gestantes e parturientes, sobre como lidar com as doenças da alma, que ela chamava de dores do silêncio. Mas sua fala não era de revolta, era de sabedoria. Com sua calma firme dizia: não é só a falta de remédio que mata, é a falta de escuta, de respeito, de presença. Formou redes de mulheres cuidadoras, criou oficinas de saberes do quintal, incentivou a criação de hortas comunitárias com plantas medicinais. Nem tudo foi aceitação. Rosa sofreu preconceito. Em muitas reuniões, foi tratada como se não tivesse autoridade. Teve seu saber desconsiderado por profissionais da saúde formal. Mas ela resistiu com dignidade. Nunca levantou a voz, mas nunca abaixou a cabeça. Seu momento de virada veio quando um grupo de pesquisadores,
universitários visitou sua comunidade. Ficaram impressionados com a forma como ela organizava seu trabalho. Gravaram suas falas, estudaram seus cadernos, documentaram suas práticas. E pela primeira vez, Rosa foi chamada para dar aula num curso de enfermagem. Com sua fala pausada e segura, entrou numa universidade. Não como aluna, mas como mestra popular. A emoção foi tanta que chorou ao ver seu nome num cartaz. Rosa Maria, Saberes Populares na Saúde Comunitária. A partir daí, seu nome foi sendo levado a conferências, rodas e encontros estaduais. Mas Rosa nunca se deslumbrou. Repetia sempre: não quero medalha. Quero que a mulher lá do interior não morra sozinha. Com apoio de outras lideranças femininas, Rosa ajudou a fundar a Rede de Cuidado Popular do Sertão Paraibano. Essa rede unia benzedeiras, parteiras, raizeiras, psicólogas e médicas que acreditavam no diálogo entre o saber científico e o saber tradicional. Começaram a promover mutirões de saúde integrativa. Atendiam com escuta, chás, exames e orações. Levavam educação popular às escolas. E aos poucos foram ganhando espaço dentro das políticas públicas de saúde. Rosa passou a ser chamada de Mãe do Cuidado Popular. Recusava o título, mas sorria com o reconhecimento. Sua alegria era ver jovens aprendendo com ela, mulheres reencontrando sua força, crianças crescendo com saúde e consciência. Em um dos encontros nacionais que participou, alguém lhe perguntou: Rosa, o que é saúde para você? Ela respondeu sem pensar muito: saúde é quando a pessoa sente que está viva por inteiro. E isso a gente não cura só com comprimido. Cura com amor, com tempo, com escuta, com chá. Cura com presença. Essa frase virou lema de campanhas e cartazes. Estampou livros, camisetas e até murais de escolas rurais. Durante um encontro estadual, ela subiu ao palco com uma folha de mastruz na mão. Ergueu-a diante de uma plateia de médicos, estudantes e gestores públicos e disse: essa folha aqui já curou mais gente na minha comunidade do que o hospital mais próximo. E isso não é milagre, é conhecimento, é ciência do povo. Só que não está escrita em livro bonito. A fala virou referência. Rosa ajudou a criar cursos de formação para parteiras tradicionais. Participou da fundação de coletivos de saúde da mulher e de feiras de medicina natural. Começou a ser chamada carinhosamente de Mãe Rosa. Já com seus 40 anos, Rosa transformou sua própria casa em um ponto de atendimento comunitário. Com a ajuda de voluntários, ergueu um galpão nos fundos, onde organizava oficinas, mutirões de saúde e rodas de conversa. Ali, ela ensinava mulheres a reconhecer sintomas, a preparar remédios caseiros com segurança, a exigir seus direitos nos postos de saúde. Também recebia jovens para falar sobre sexualidade, corpo e autoestima. Misturava rezas com informação, fitoterapia com prevenção, sabedoria com acolhimento. Não cobrava nada, pedia apenas respeito e escuta. Para ela, cuidar era um ato político, um gesto de amor coletivo. Claro que isso incomodou. Rosa sofreu perseguições. Algumas autoridades tentaram fechar seu espaço, alegando prática ilegal da medicina. Mas ela resistiu. Com o apoio dos movimentos sociais, organizou abaixo-assinados, fez denúncias à imprensa, articulou com universidades. E venceu. Sua atuação foi reconhecida em nível estadual. Recebeu prêmios. Teve seus cadernos publicados por uma universidade local como Patrimônio Imaterial da Paraíba e ajudou a criar diretrizes de integração entre práticas populares e serviços públicos de saúde. Rosa Maria provou que o saber que nasce da terra, da escuta e da dor do povo, é tão valioso quanto qualquer diploma, e que cuidar do outro é também transformar o mundo. Rosa Maria envelheceu com serenidade. Seus cabelos, antes negros e trançados pela avó, tornaram-se prata pura. As mãos que um dia colheram folhas com agilidade e firmaram pulsos febris, agora estavam enrugadas, mas ainda firmes e cheias de propósito. Aos poucos foi se afastando dos mutirões e dos longos atendimentos,
Mas sua casa nunca deixou de ser refúgio. Era comum ver jovens sentados em seu alpendre, ouvindo suas histórias, ou mulheres entrando com crianças nos braços, em busca de uma palavra ou um chá. Rosa já não andava tanto, mas sua presença bastava para curar. Nos seus últimos anos, incentivou a criação de uma casa de saberes populares, gerida por mulheres da comunidade. Doou todos os seus cadernos, mais de 30 volumes escritos à mão, com receitas, relatos, reflexões, orações e até desenhos, para um projeto que os digitalizou e distribuiu em escolas públicas e universidades do Nordeste. Ela dizia: "O saber não é meu, é do povo, só passou por mim." Mesmo com a saúde frágil, ainda participava de rodas de conversa no quintal. Sentava-se numa cadeira de palha, cercada de plantas, e falava sobre o tempo, sobre Deus, sobre o que a terra ensinava. Às vezes ficava em silêncio, apenas ouvindo, e nesse silêncio havia mais sabedoria do que em muitos discursos. Foi em uma tarde de chuva leve que Rosa Maria partiu. Estava em sua cama, cercada pelas filhas do coração, mulheres que ela formou, e acompanhou como se fossem sangue do seu sangue. Sua última palavra foi: "Kairen." A notícia de sua partida correu como o vento entre os sertões. Pessoas de várias comunidades viajaram por horas para se despedir. Na cerimônia simples, feita no mesmo galpão onde ela atendia, não houve choro de desespero, mas sim cantos de agradecimento, folhas de louro e terra sobre o caixão, e uma certeza no ar: Rosa Maria não havia morrido. Ela tinha se multiplicado. Rosa Maria não deixou herança em dinheiro, não teve filhos biológicos, mas deixou um legado que hoje floresce por toda a Paraíba e além. Multiplicou dezenas de parteiras e benzedeiras formadas por ela, que continuam atendendo comunidades esquecidas pelo Estado. Seu nome virou símbolo de resistência e saber popular em movimentos sociais de saúde, gênero e agroecologia. Os cadernos de Rosa são estudados em cursos de enfermagem, antropologia e medicina alternativa. A Casa de Saberes Populares foi oficialmente reconhecida como patrimônio cultural e material do Estado. Diversas escolas rurais e centros de apoio comunitário adotaram seu nome, como inspiração para projetos de saúde, cuidado e educação popular. Hoje, o nome de Rosa vive em escolas, em centros de saúde, em feiras de saber popular. Mas, acima de tudo, vive na memória dos que foram tocados por ela. Sua vida foi uma prece silenciosa feita de folhas, mãos e fé. E hoje, onde houver alguém cuidando com amor e sabedoria, ali Rosa ainda vive. Rosa deixou um ensinamento que ninguém esquece. O cuidado é a forma mais profunda de justiça. E o saber que cura não nasce num laboratório. Ele nasce na escuta, no mato, na dor e no amor. Ela não apareceu nos livros de história. Nunca foi notícia no jornal da capital. Mas ali, entre galinhas no quintal, uma chaleira no fogo e um feixe de ervas secando na sombra, uma mulher fazia milagres com as próprias mãos. Com um galho de arruda, uma oração sussurrada e um abraço demorado, ela curava o corpo, a alma e, às vezes, até a desesperança. O nome dela era Rosa Maria, mas poderia ser o nome de tantas outras mulheres que carregam o sertão no olhar e a sabedoria no coração.